Salmo de número 104. Salmo de número 104. Esse PowerPoint está com problema. Ah, não, agora abriu. Ele não estava abrindo a tela inteira. Salmo 104. Está aí projetado? Está aí? Beleza? Se der para apagar essa luz de cá, vamos ver como é que fica. Dá para enxergar, né? Valeu. Salmo 104. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Ó Senhor meu Deus, Tu és tão grandioso, estás vestido de majestade e esplendor, envolto de luz como numa veste. Ele estende os céus como uma tenda, e põe sobre as águas dos céus as vigas dos seus aposentos. Faz das nuvens a sua carruagem, e cavalga nas asas do vento. Faz do vento seus mensageiros, e dos clarões reluzentes seus servos. Ele firmou a terra sobre os seus fundamentos, para que jamais se abale. Com as torrentes do abismo a cobriste, como se fossem uma veste. As águas subiram acima dos montes. Diante das tuas ameaças, as águas fugiram. Puseram-se em fuga ao som do teu trovão. Subiram pelos montes e escorreram pelos vales, para os lugares que tu lhes designaste. Estabeleceste um limite que não podem ultrapassar. Jamais tornarão a cobrir a terra. Fazes jorrar as nascentes nos vales, e correrem as águas sobre entre os montes. Delas bebem todos os animais selvagens, e os jumentos selvagens saciam a sua sede. As aves do céu fazem ninho junto às águas, e entre os galhos põem-se a cantar. Dos seus aposentos celestes ele rega os montes, sacia-se a terra com o fruto das suas obras. É ele que faz crescer o pasto para o gado, e as plantas que o homem cultiva, para da terra tirar o alimento. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que faz brilhar o rosto, e o pão que sustenta o seu vigor. As árvores do Senhor são bem regadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas os pássaros fazem ninho, e nos pinheiros a cegonha tem o seu lar. Os montes elevados pertencem aos bodes selvagens, e os penhascos são um refúgio para os coelhos. Ele fez a lua para marcar estações, o sol sabe quando deve se pôr. Trazes trevas e cai a noite, quando os animais da floresta vagueiam. Os leões rugem à procura da presa, buscando de Deus o alimento. Mas ao nascer do sol, eles se vão e voltam a deitar-se em suas tocas. Então o homem sai para o seu trabalho, para o seu labor até o entardecer. Quantas são as tuas obras, Senhor? Fizeste todas elas com sabedoria. A terra está cheia de seres que criaste. Eis o mar, imenso e vasto. Nele vivem inúmeras criaturas, seres vivos, pequenos e grandes. Nele passam os navios e também o Leviatã que formaste com ele para com ele brincar. Todos eles esperam em ti, para que lhes dê o alimento no tempo certo. Tu lhes dás e eles o recolhem. Abres a tua mão e saciam-se de coisas boas. Quando escondes o rosto, entram em pânico. Quando lhes retiras o fôlego, morrem e voltam ao pó. Quando sopras o teu fôlego, eles são criados, e renovas a face da terra. Perdure para sempre a glória do Senhor. Alegre-se o Senhor em seus feitos. Ele olha para a terra, e ela treme. Toca os montes, e eles fumegam. Cantarei ao Senhor toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois do Senhor tenho alegria. Sejam os pecadores eliminados da terra, e deixem de existir os ímpios. Bendiga o Senhor,
a minha alma. Aleluia. Vamos repetir juntos parte desses últimos versículos? Cantarei ao Senhor por toda a minha vida. Louvarei ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. A última parte. Bendiga ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor a minha alma. Aleluia. 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 Senhor Deus, nós te bendizemos, nós te adoramos, ó Pai. Nós declaramos que Tu és sobre tudo e sobre todos. Nós declaramos que a Tua mão criaste todas as coisas. Tudo veio a existir pelo Teu poder. Nós declaramos ainda que Tu estás no domínio e no controle de todas as coisas. Que até os ventos que Tu mesmo criaste, ó Pai, Tu faz deles mensageiros, ó Pai. Tu lhes envia para um propósito. E nessa noite nós queremos aprender mais de Ti, Pai. Nessa noite nós queremos declarar que as palavras do salmista sejam as nossas palavras, Senhor. Que possamos bendizer o Teu nome enquanto nós vivemos. Que possamos falar bem de Ti enquanto nós vivemos, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós já Te agradecemos em nome de Jesus. Você prestou atenção no que você disse? Repetiu agora mesmo com as suas palavras? Bendirei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao Senhor por toda a minha vida. Louvarei, falarei bem ao meu Deus enquanto eu viver. Seja-lhe agradável a minha meditação, pois no Senhor tenho alegria. Bendiga ao Senhor a minha alma. Nós temos que bendizer, falar bem do Senhor, louvar a Ele todos os dias da nossa vida. Não só quando tudo está bem, mas quando as coisas vão mal também. Quando vem os ventos, quando vem as tempestades. Sabe o que é isso? Eu tenho visto nesses dias que há pessoas que é só as coisas irem mal, chegam a duvidar até da existência de Deus. Quando as coisas estavam indo bem, Deus existe. Mas as coisas começam a ir mal, Deus não existe. E não há nada que desagrade mais o coração de Deus do que nós não crermos nele. Porque a palavra do Senhor, Hebreus 11, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quer agradar a Deus? Tenha fé. Quer desagradar a Deus? Desacredite nele, não creia nele, não confie nele, você vai estar desagradando a Ele. Mas quando você tem fé, você agrada a Deus. Essa semana nós ficamos muito estarrecidos com as notícias, e sempre nós estávamos aí observando os noticiários. Eu fiquei bem atento, porque eu tenho amigos que moram lá nos Estados Unidos, e no mesmo dia eu consegui conversar com alguns, e eles me diziam como é que estava a situação lá, áreas bem devastadas, situação de destruição mesmo, e mortes, dezenas de mortes, bilhões em prejuízos causados por um vento chamado de furacão Sandy. Um nome tão bem bonitinho, né? Eles colocaram esse furacão Sandy. E a gente fica assim estarrecido, né? Ver casas derrubadas, ver automóveis virados. Como pode um vento ter tanta força? Aqui nós às vezes convivemos com ventos de 100 km por hora. Já achamos que tudo vai aos ares, achamos que tudo vai ser devastado. Imagine então, diante de um furacão, diante de uma destruição como essa. E no Salmo que nós lemos, interessante é notarmos que Deus, o Criador de todas as coisas, Deus, aquele que controla o mundo, todo o universo, Deus, aquele que faz
que fez e que faz todas as coisas. Diz a palavra dele no texto primeiro que nós lemos, que ele faz das nuvens a sua carruagem e cavalga nas asas do vento, e faz deles os seus mensageiros. Deus faz das nuvens a sua carruagem, ele cavalga nas asas do vento e faz dos ventos o quê? Seus mensageiros. Queridos, o tema da mensagem dessa noite é a mão de Deus nos ventos. Ele usa os ventos como mensageiros. Eu aproveitei, eu gosto sempre de evangelizar pelo Face, e eu coloquei lá um post, e naquele post estava escrito assim: queridos, os Estados Unidos há muito tempo eles tinham a Bíblia como base da sua Constituição. A Bíblia estava nas escolas, de repente foi tirada, e no lugar da Bíblia introduziram festas satânicas, festas diabólicas, como Halloween e outras, que por sinal não teve Halloween lá em muitos lugares neste ano, porque as ruas ficaram desertas e ninguém tinha coragem de sair. Então, o que acontece? Eu falei, não devemos nunca jamais fazer os julgamentos precipitados, porque afinal o sol nasceu para bons e injustos. Mas uma coisa é verdade, queridos, uma coisa é verdade: tudo que o homem planta, ele colhe. Quando a gente semeia ventos, a gente colhe tempestade. Semeamos coisas ruins, colhemos coisas ruins. Às vezes, tudo bem, é só um fenômeno da natureza, poderia acontecer em qualquer lugar, poderia acontecer com eles estando próximos de Deus ou não, poderia acontecer com eles sendo uma nação de Deus ou não. A questão não é essa. Mas a verdade é, queridos, que quando vem os ventos fortes, alguma mensagem Deus está querendo transmitir à terra, porque os ventos são o que? Os seus mensageiros. Deus, ele envia mensagens através do vento. E qual a mensagem que ele está enviando esses dias à terra? E eu até comentei, olha gente, que isso sirva de alerta para a nossa querida nação brasileira, porque o Brasil gosta de importar, copiar tudo que não presta das outras nações. Só não copia o que é bom, mas o que não presta o Brasil está copiando. E a festa do Halloween acabou sendo implantada aqui, que não tem nada a ver com a nossa cultura. Começou com as escolas de inglês, depois passou para as escolas da rede pública. Agora parece que estão caindo em si, parece que já foi tirado do calendário escolar, né? Então, mas tem ainda algumas entidades que ainda teimam em querer copiar essas coisas americanas da nossa cultura. Então, queridos, o que nós estamos querendo, o que Deus está querendo falar para a gente nessa questão dos ventos? Você tem experimentado ventos na sua vida? Os ventos têm soprado contra você, sobre o teu lar, sobre a tua família, sobre os seus negócios, sobre a sua situação financeira, sobre a sua situação espiritual, sobre a sua situação sentimental. Tem soprado ventos? Alguma mensagem Deus está trazendo através desses ventos, porque Ele usa os seus ventos como seus mensageiros. Olha, não foi assim na vida de Moisés? Quando Deus ordenou ao povo que eles saíssem do Egito e eles atravessassem a noite no caminho do deserto, e estivessem ali diante do mar vermelho fechado, Ele mandou que Moisés levantasse o seu cajado, ordenasse ao mar, o mar se abrisse, Ele abriu o mar. Mas Ele fez isso através do que, queridos? Ele fez soprar um vento oriental durante toda a noite. O vento fez assim no meio das águas, ó, e o vento abriu as águas de uma banda para outra. Tá legal? De repente, a gente pensa que os ventos vêm só para destruir.
De repente a gente pensa que os ventos vêm só para trazer malefício, para derrubar, para acabar com tudo, para devastar. Mas às vezes os ventos vêm para alguma finalidade boa na nossa vida. E Moisés e no povo lá de Israel veio para lhes abrir o mar. Às vezes o vento está vindo na tua vida para te abrir uma porta, e você está reclamando, você quer que passe aquele vento, pare aquele vento. Ouça a voz de Deus através do vento. Ouça o que Ele está dizendo. Ouça, discirna, decifre a mensagem que está vindo para você através desse vento. Esse é o segredo. Porque se Deus não soprasse aquele vento naquela noite, o mar não ia se abrir. Mas Ele soprou e o mar se abriu. Sabe o que eu acho legal? Nesses países que sofrem esses infortúnios, desastres naturais, a sua capacidade de reconstruir. Nós tivemos vários furacões nos Estados Unidos, Katrina e outros, eles reconstruíram. Terremoto no Japão, depois de alguns dias, lugares que estavam devastados já estavam reconstruídos, e assim outros lugares. E Deus, Ele dá capacidade para reconstruirmos a nossa vida quando vem esses furacões, quando vem esses ventos fortes, quando vem tempestade. Só que uma coisa nós nunca podemos perder: a capacidade de ter visão, a capacidade de sonharmos, a capacidade de empreendermos, a capacidade de descobrir, enxergar oportunidades em meio às crises. Em Joel capítulo 2, versículos 28 em diante, diz que o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne nesses últimos dias. Ele faria com que as crianças profetizassem, daria visões aos jovens, sonhos aos velhos, sobre toda a classe social, até mesmo sobre os servos, sobre os escravos que naquele tempo existiam. Ele diz que Ele daria capacidade de ter visão aos jovens e de sonhar aos velhos. Olha só que importante. Por que Deus enfatizou isso? Exatamente isso, a capacidade de ter visão para os jovens. Porque muitas vezes nós vemos na nossa juventude a falta de capacidade de ter visão. Quantos aqui hoje fizeram o Enem? 3, 4. Comigo e a Sandra, 6. Eu e a Sandra fizemos. Agora eu pergunto: quantos poderiam fazer o Enem e não fizeram? Levante a mão. Quantos poderiam? Aí eu pergunto: por que não fizeram? Será que eles estão esperando a volta de Jesus e não estão pensando mais em estudar, pensando mais em empreender alguma coisa na vida de vocês? Olha, eu já estou com quase 50 anos. A Sandra já passou de 45. Ela não gosta muito que a gente fale da idade dela, mas não tem trauma nenhum, né? O senhor está com 60, está estudando? Olha que bonito, olha que legal. Está fazendo o quê? Terminando o ginásio. Olha que legal, gente. Pretende depois continuar, fazer o EJA já no 2º grau e quem sabe até ingressar na faculdade, né? Aí, olha que bonito, gente. 60 e quanto? 60. Olha aí, gente. Sabe o que é isso? É a capacidade de sonhar e a capacidade de ter visão. Eu me preocupo muito com a juventude dos dias de hoje, porque muitos perderam a capacidade de ter visão. Por que Deus falou que daria visão aos jovens? Porque a visão é o combustível que nos impulsiona para o nosso futuro, para nós pensarmos, vermos, anteceder o que está lá na frente. Jesus, é verdade, Ele pode voltar hoje, pode voltar amanhã, mas Ele pode voltar também a 10, 20, 30 anos. E aí, a sua vida passou e você? Pastor, sobre da televisão que aquele senhor de 85 anos tirou o diploma. 85, eu vi alguma coisa assim. 85 anos. Alguém pode dizer: mas o que uma mulher de 85 anos espera na vida? Ela espera. Talvez se ela não tivesse essa visão, esse sonho, essa esperança, talvez ela já estivesse morta. Mas são as visões, os sonhos que nos impulsionam para frente. É para frente, gente. Não é ficar parado, estacionado no tempo. O caminhar do cristão é para frente, sempre em frente, adiante, sem estacionar. Olha, gente, antigamente nós tínhamos uma desculpa.
Nós de classe social mais baixa, tínhamos essa desculpa. Mas para mim entrar numa faculdade é um sonho impossível. É muito caro, não há condição, é só para os riquinhos, para aqueles que podem. Olha, gente, hoje não tem mais essa desculpa. Sinto muito, mas não tem não. Olha, fazia 30 anos, mais de 30 anos, 32, 30 anos, que eu não pegava em cadernos para estudar, livros, simulados. Eu posso dizer que eu fui bem na prova. Agora eu já estou esperando a prova do ProUni. E quero tirar uma bolsa para estudar algum curso, fazer alguma faculdade que ajude no ministério, ou direito, ou administração, psicologia, até arquitetura estou pensando. Só para fazer um projeto bem legal. E tem mais, gente. Eu estou fazendo curso de computação, web design, aprendendo a fazer páginas na internet. Eu cheguei a pensar que não tinha mais capacidade, não entrava mais coisa na minha cabeça. Mas isso tudo é mentira do diabo. Aí eu comecei a forçar mesmo, é uma barra. Depois que eu comecei a fazer esse curso de computação, web design, fazer página, eu falei, mas não entra na cabeça. Eu e a Dani fazendo. Ela aprendendo tudo e eu lá, burrão. Mas não adianta. Só que eu estava nessa barreira. A partir do momento que eu quebrei essa barreira, não, eu posso aprender. Se eu me dedicar, se eu me esforçar, eu consigo, eu vou aprender. E comecei a me esforçar. E eu já estou aí desenvolvendo um monte de coisa na web. Por quê? A gente não pode perder a visão. Nós temos que ter visão. Nós não podemos deixar de sonhar. Continuar a sonhar. Eu quero ver o ano que vem, olha, eu perguntar, quantos vão fazer o Enem? Quantos fizeram? Eu quero ver a maior parte levanta a mão e diz, eu vou, por quê? É a oportunidade que nós temos. Hoje as coisas estão abertas. Você pode, mesmo não ter uma classe social elevada, cursar uma faculdade. É só você ir bem. É só você se estudar. Mas você pode dizer, mas isso é para os ricos, que podem pagar um cursinho negativo. Você pode estudar pela internet, você pode estudar pelos livros, você pode fazer um monte de coisa. Basta apenas você se esforçar. Mas a verdade é que nós somos muito escatologistas, estamos pensando, Jesus vai voltar. Jesus está voltando para quê? É verdade, Ele está voltando, Ele pode voltar hoje, amanhã, esse ano, mas Ele pode voltar daqui 10, 20, 30 anos. Então, nós temos o dever de fazer com que a nossa vida ande, buscar projetos, desenvolver esses projetos, sonhar, ter visão, procurar melhorias. Às vezes nos acomodamos, para mim o empreguinho de um salário mínimo está bom, eu ganhando um pouquinho mais do salário mínimo, dando para comer, sobreviver está bom, mas Deus quer mais para você, Deus tem mais para você. Mas às vezes você se condiciona aquilo, e você estaciona, você fica parado no tempo assim. Mas nós nunca podemos deixar de sonhar. Vossos jovens terão visões, vossos velhos sonharão. Até os velhos sonharão, por quê? Quando a pessoa chega numa determinada idade, ela também precisa de um combustível para a fé dela. Se ela estacione, quando nós estacionamos, há o risco de nós pararmos e ali nos parar mesmo. Acabou a vida. Nós podemos deixar de viver enquanto estamos vivos. Gente, a capacidade de reconstruir depois de um terremoto, um furacão, um vendaval, ela é vista nesses países, nesses lugares e na nossa vida. Será que nós temos capacidade de reconstruir depois do terremoto, depois do furacão, depois do vento forte? Ou nós vamos ficar prostrados diante dos escombros, diante dos estragos e vamos ficar só lamentando as perdas? Gente, lembra-se da vida de Jó? Depois que Jó perdeu tudo aquilo, inclusive parte da perda dele, a perda dele mais significativa, mais doída, foi através de um vento forte. O vento forte veio, derrubou a casa, bateu contra os 4 lados da casa que seus filhos estavam e matou todos os 7 filhos num dia só. Vento forte. Aí, olha, parece que Deus, usando o seu senso de humor, fala com Jó, no capítulo 38, através do quê? De um vento forte também. A Bíblia diz que Deus falou com Jó através de um redemoinho. O que é um redemoinho? É um vento muito forte. E Deus chama Jó para pensar, para refletir, para analisar. Jó, quem criou todas essas coisas que nós vimos aqui nesse salmo? Todas essas belezas, essas coisas maravilhosas, significantes. Quem controlou tudo, Jó? Não sou eu. Jó, se liga, meu.
Você acha que eu tenho o controle da tua vida? Você acha que eu não posso mudar essa situação e da noite para o dia, de um momento para outro? Às vezes nós limitamos o poder de Deus. Eu creio que Deus vai mudar a minha situação, mas não já. Talvez daqui 1 ano, 2 anos. Esse processo leva tempo, não tem como. Tá certo, ele pode demorar, mas ele pode também mudar essa situação da noite para o dia, de um momento para outro, de um segundo para outro. Pode ou não pode? Ele criou o mundo como? Haja luz e houve luz. Foi falando e tudo veio à existência. Não foi assim? Por que ele não pode fazer assim na sua vida? Agora temos que estar preparados, porque o tempo dele pode ser agora ou pode não ser. Nós só temos que confiar, acreditar que ele sabe fazer, ele tem o tempo certo para fazer, e ele faz da melhor forma. Agora, continuando a nossa linha de pensamento, eu até coloquei todos os versículos aqui para a gente estar acompanhando, mas continuando essa linha de pensamento, e se nós pensássemos na vida de Elias? Elias, ele estava passando um vento na vida dele, e o vento na vida dele tinha um nome. Não era o Katrina, não era o Sete, mas era o vento chamado Jezabel. O nome de uma mulher. Essa mulher fez Elias, que havia derrotado mais de 800 profetas de Baal, fez ele se esconder numa caverna. E Elias pediu para si a morte. Meu Deus, eu quero morrer, mas não quero enfrentar aquela mulher. Deus, leva-me, Senhor, porque será mais honroso do que uma mulher me matar. Gente. Muito homem tem medo de mulher, né? É verdade. Elas não sabem o poder. Então, me leva porque eu não quero morrer nas mãos dela. Era isso que Elias queria dizer. De repente, Deus quer falar com Elias, só que ele manda um vento forte. Ele não estava no vento forte. Deus manda o fogo. Deus não estava no meio do fogo. Tem quem pensa que Deus só fala quando cai fogo, quando há aquela coisa, né? Fogo, fogo, fogo. Mas Deus às vezes não está no meio do fogo, nem no meio do vento. E sabe onde Deus estava? A voz de Deus estava em Elias no meio de uma brisa suave. Nem vento, nem fogo, mas no meio de uma brisa, uma leve brisa suave, suave, como um cicio suave. Sabe por quê? Deus podia falar com Elias através do vento forte? Podia. Deus podia falar com Elias através do fogo? Podia. Mas ele falou através de um cicio suave, através de uma leve e calma brisa. Sabe por quê? Elias já estava abalado, a alma dele já estava cheia de medo. Imagine mais um furacão, um vento forte para aterrorizar ele. Imagine um fogo caindo do céu, rachando as rochas, consumindo tudo. Deus conhece a nossa estrutura. Ele sabe a forma certa de falar conosco. Ele sabe quando nós merecemos um puxão de orelha, quando nós merecemos uma cajadada. Ele sabe quando nós precisamos ouvir uma voz calma, suave, mansa, tranquila. E ele fala assim com Elias, através de uma voz calma, suave, mansa, no meio de um cicio ou de uma leve brisa. Elias, que fazes aqui, Elias? Que fazes aqui, Elias? Que fazes? Ele usa os ventos como seus mensageiros. Que mensagem Deus tem trazido para a tua vida no meio desse vento? Está analisando? Está pensando? Está refletindo? Mas podemos ir mais adiante. Por que não falarmos de Paulo? Eu preguei aqui outro dia desse, em Atos 27. Paulo deveria ir à Itália, Roma, onde ele deveria testemunhar aos da
na casa de César, ele o fez. Ele formou discípulos na casa de César, na casa do imperador. Serventes, servos de César passaram a crer, confiar no Senhor. É verdade que lá em Roma ele teria a sua cabeça cortada, ele seria decapitado. Mas aí, Deus estava com Paulo, permitiu que ele fosse degolado, decapitado. Ele não era homem de Deus? Será que Deus o abandonou? Não é só quando as coisas vão aparentemente bem que Deus está conosco. Até quando somos decapitados, Deus está conosco, porque era um propósito. Deus, ele interveio, trazendo uma aposentadoria antecipada de Paulo. Paulo terminou a mensagem, terminei a carreira, acabei a carreira, completei a minha carreira, guardei a minha fé. Ele já tinha completado a sua carreira, e brilhantemente, fez tudo o que era para fazer. O ponto final estava em Roma. E agora, nada restava. A decapitação foi só o meio dele se encontrar com Deus. Encontrar-se com Deus é tão bom que não importa o meio. Pode ser decapitado, cortado ao meio, como foram alguns heróis da Bíblia. Não importa. Devorado por leões, queimados na fogueira. Não importa. O importante é estarmos com o Senhor Jesus. E se eu perguntar aqui, quem desejaria isso para a tua vida? Ninguém quer. Mas você não quer estar com Deus? Você não canta? Meu maior prazer é estar com Deus, na presença dEle. Quero mais de Ti, Senhor, mais da Sua presença. Quero tudo de Ti, tudo da presença do Senhor, o máximo da presença dEle. No céu, na glória. Agora igual ninguém quer. Não é verdade? Por quê? Nós não sabemos o que nos aguarda. Que as coisas que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração humano algum, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha, gente, se a gente soubesse